Imagine acordar todas as manhãs e, antes mesmo de abrir os olhos completamente, lembrar-se de uma única verdade: você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. Essa é a base sobre a qual se ergue uma vida estoica. E se você compreender profundamente esse princípio, algo começa a mudar dentro de você. Uma transformação sutil, silenciosa, porém poderosa. Uma fortaleza interna começa a ser construída, não com tijolos, mas com virtudes, consciência e clareza. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Isso não é uma frase bonita. É uma chave que abre a porta da liberdade. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você se aborreceu, se frustrou ou se angustiou por algo que, na realidade, estava completamente fora do seu controle? O clima, o trânsito, a opinião dos outros, uma notícia ruim, uma palavra atravessada. E, no entanto, você reagiu como se o mundo inteiro precisasse se curvar às suas expectativas. O estoicismo começa justamente aqui. Quando você percebe que sua paz não depende do mundo, ela depende de onde você escolhe colocar sua atenção, seu julgamento e sua energia. Você controla seus pensamentos. Você controla suas ações. Você não controla os resultados, nem controla os outros, nem controla o acaso da vida. E então, ao acordar, a primeira reflexão deve ser essa: o que hoje está sob meu controle? E o que não está? Ao compreender isso, você deixa de desperdiçar energia lutando contra o incontrolável e começa a investir essa mesma energia em se aperfeiçoar. E essa é, talvez, a batalha mais difícil e mais digna que existe. Mas não para por aí. A vida é breve, dolorosamente breve. E, no entanto, passamos boa parte dela como se ela fosse infinita. Sêneca, em sua obra magistral sobre a brevidade da vida, nos alerta: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Quantas manhãs você já viveu que jamais voltarão? Quantos dias amanheceram e você sequer percebeu, pois estava perdido em distrações, preocupações ou banalidades? A vida escorre e escorre rápido. E o mais trágico é que muitas vezes só percebemos isso quando já não há mais tempo. Por isso, cada manhã deve ser um chamado à consciência, um chamado para viver, verdadeiramente viver. Pergunte-se: se hoje fosse meu último dia, eu estaria satisfeito com quem estou me tornando? A brevidade da vida não é motivo de desespero, mas de urgência. Não uma urgência apressada, caótica, ansiosa, mas uma urgência serena, lúcida. Uma urgência de não adiar mais aquilo que realmente importa, de viver alinhado com seus valores, de cultivar sabedoria, disciplina, coragem e justiça. Cada manhã é uma pequena vida e merece ser tratada como tal. Ao longo do caminho, inevitavelmente, você encontrará desconforto. A dor virá, os desafios aparecerão, as quedas, os fracassos, os dias difíceis. Tudo isso faz parte do roteiro da existência. E o estoico sabe que o desconforto não é um castigo. Pelo contrário, ele é treinamento. Epicteto nos lembra: a dificuldade revela o que somos. Portanto, quando surge uma dificuldade, lembre-se que Deus, como um treinador, colocou você em combate. O desconforto é seu campo de treino, sua academia espiritual. Cada dificuldade é uma oportunidade de fortalecimento. E, curiosamente, são nesses momentos que você descobre o quão forte realmente é. Quando tudo vai bem, qualquer um pode ser calmo, gentil, generoso. Mas e quando tudo desmorona? É aí que se revela o verdadeiro caráter. O estoico não foge do desconforto. Ele entra nele com dignidade. Ele sabe que cada adversidade carrega dentro de si uma lição, uma oportunidade de lapidar sua própria alma. Por isso, ao acordar, respire fundo e diga a si mesmo: o desconforto não me enfraquece.
ele me fortalece. E nesse mesmo espírito surge uma das reflexões mais poderosas do estoicismo. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A morte não é uma tragédia. A tragédia é viver como se fosse imortal, como se houvesse sempre mais tempo, mais oportunidades, mais manhãs. Mas não há. Tudo é efêmero, tudo é transitório. Lembrar-se da morte, longe de ser algo deprimente, é na verdade libertador, porque te obriga a olhar para a sua vida com honestidade brutal. O que você está adiando? Quem você está se tornando? O que você está deixando como rastro no mundo? O estoico acorda todos os dias ciente de que pode ser seu último. E não há tristeza nisso. Pelo contrário, há liberdade. Porque quem se lembra da morte escolhe viver de forma mais autêntica, mais corajosa e mais alinhada com o que realmente importa. Se você observar bem, perceberá que quase tudo que te perturba não é real. Ou melhor dizendo, não é real da forma como você imagina. Porque o que te abala não são os fatos, são suas interpretações sobre eles. Marco Aurélio dizia: se algo externo te perturba, não é a coisa em si, mas seu julgamento sobre ela. Reflita sobre isso profundamente. Se alguém te insulta, é só uma sequência de sons no ar. O significado que você atribui a esses sons é o que gera sofrimento. Se um plano falha, é só um evento que não aconteceu como você desejava, mas é sua resistência, sua expectativa quebrada, que gera dor. Perceba o poder que há nisso. Se você mudar seu julgamento, muda sua experiência, você se torna inabalável, porque entende que nada externo tem poder sobre sua paz. Assim, ao acordar, você pode dizer a si mesmo: hoje, nada externo controlará minha paz. Eu sou dono dos meus pensamentos e das minhas interpretações. E então vem uma lição sutil, porém revolucionária. A aceitação é a chave da serenidade. Aceitação não é resignação, não é passividade. Aceitar não significa gostar de tudo o que acontece. Significa simplesmente reconhecer a realidade como ela é, sem resistência inútil. Marco Aurélio nos lembra: aceite tudo o que vier, amando-o como parte daquilo que você ama na vida. Isso não significa que você deva se conformar com injustiças, abusos ou mediocridade. Significa apenas que você não desperdiçará sua energia brigando contra aquilo que não pode ser mudado. Você aceitará os fatos. E a partir dessa aceitação, escolherá suas ações com mais clareza, mais foco e mais sabedoria. Aceitar é como parar de bater contra uma parede. É perceber que bater nela não a fará sumir. E então, com serenidade, escolher desviar, escalar ou contornar. Mas sem revolta, sem drama, sem sofrimento desnecessário. Se cada dia é uma pequena vida, então cada manhã é uma chance de ser a sua melhor versão. Marco Aurélio, em sua sabedoria, aconselha: faça cada coisa na vida como se fosse a última. Pense nisso profundamente. Imagine que hoje fosse o último dia. Como você falaria com as pessoas que ama? Como você trataria seu corpo, sua mente? Como você escolheria passar suas horas? A maioria das pessoas vive como se fosse viver para sempre. Adia conversas, adia projetos, adia o próprio crescimento. Mas o estoico não. O estoico vive no presente, comprometido em ser sua melhor versão agora. Ao acordar, olhe para si mesmo e pergunte: o que minha melhor versão faria hoje? Como ela se comportaria? O que ela diria? O que ela escolheria fazer ou não fazer? E então, haja de acordo. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. E nessa jornada, você perceberá algo libertador. A opinião dos outros não define você. Epicteto foi muito claro quando disse: procure não se preocupar se os outros te criticam. A preocupação com a opinião alheia é uma prisão mental.
Quantas vezes você deixou de fazer algo, deixou de ser quem realmente é, porque tinha medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes você vestiu máscaras, abafou sua voz para se encaixar, para ser aceito, para não ser julgado? Isso não é viver. Isso é sobreviver numa prisão invisível, construída pela sua própria mente. O estoicismo te convida a quebrar essas grades, a perceber que a única opinião que realmente importa é a sua. E mais ainda, é a sua consciência de viver alinhado com a virtude, com a honestidade, com a disciplina e com a coragem. Então, ao acordar, repita a si mesmo: hoje eu não serei prisioneiro da opinião alheia. Eu serei fiel à minha consciência. E, como se não bastasse, o estoicismo te entrega uma das chaves mais poderosas de todas. O obstáculo é o caminho. Marco Aurélio resume isso de forma brilhante. O que impede a ação, avança a ação. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. Quando algo te bloqueia, aquilo não está contra você. Aquilo é exatamente o que você precisava para se tornar mais forte, mais preparado, mais resiliente. O problema não está no problema. O problema está na sua resistência a ele. Imagine por um momento se você começasse a olhar para cada dificuldade como uma oportunidade disfarçada. Cada rejeição, cada fracasso, cada dor, tudo isso, na verdade, sendo uma ponte para a sua evolução. O estoico não pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Ele pergunta: o que isso está tentando me ensinar? E por fim, a 10ª reflexão, aquela que fecha o círculo da sabedoria estoica: gratidão. Pela vida, pela dor, pela jornada. Epicteto nos lembra: não busque que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e tudo correrá bem. Isso é a essência da liberdade. A vida não te deve nada. A vida simplesmente é, e cabe a você escolher como responder a ela. A gratidão estoica não é uma gratidão superficial, que só aparece quando tudo vai bem. É uma gratidão profunda, que reconhece que até a dor tem seu lugar, que até a perda ensina, que até o fracasso é parte do caminho. Ao acordar, coloque a mão no peito, respire fundo e diga: obrigado por estar vivo, por este novo dia, por tudo o que vem, seja como for, eu estou pronto. Conclusão: sua manhã estoica começa agora. Levante-se. Olhe para a vida com novos olhos. Vista sua armadura invisível feita de disciplina, sabedoria, coragem e justiça. Lembre-se, você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. A vida é breve, use bem seu tempo. O desconforto é seu treinamento. Lembre-se da morte e escolha viver plenamente. Nada externo tem poder sobre você. Aceitação é libertação. Seja hoje sua melhor versão. Liberte-se da prisão da opinião alheia. O obstáculo não te impede, ele te guia. E, acima de tudo, seja grato pela vida, pela jornada, por cada respiração. Agora vá. O mundo te espera e você é mais forte do que imagina. Se essa reflexão tocou você, inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe com quem precisa começar o dia mais forte, mais consciente e mais sereno. A filosofia transforma. Via.